entrevistado de hoje vive um dos melhores momentos de sua carreira política. Ele que já foi vereador em Mogi das Cruzes, vice-prefeito, deputado estadual e 2 vezes prefeito da cidade. Hoje ele atua no 2º mandato como deputado federal. Eu vou conversar na série Fala Deputado com Marco Aurélio Bertaioli. Deputado, o senhor vive o início de um 2º mandato com um clima um tanto quanto turbulento lá em Brasília. O que o senhor espera que vai dar para fazer nesses 4 anos? Olha, Darwin, primeiro, muito obrigado pelas referências que você iniciou fazendo ao meu trabalho e você que conhece o meu histórico, minha dedicação à vida pública desde muito pequeno, né? Quando eu ainda tive a oportunidade de presidir aí a Associação Comercial de Mogi das Cruzes, logo no início da minha trajetória política. Mas hoje, com essa experiência de ter ocupado alguns cargos públicos, eu estou em Brasília um pouco apreensivo, imaginando que nós, de uma forma geral, governo federal, Congresso Nacional, não estejamos totalmente sintonizados com aquilo que o Brasil precisa e espera. Nós temos um momento único, um governo que está iniciando a sua gestão, primeiro ano de mandato, acabou de sair das urnas, referendado com uma vitória e que daria ao governo a musculatura necessária para avançar em projetos importantes que o nosso Brasil necessita. Mas não é isso que está acontecendo, não é isso que está vendo. Vamos pegar aqui um item só para exemplificar, ao qual eu sou muito dedicado, a reforma tributária no Brasil, a melhora no ambiente de negócios do país, a geração de oportunidades de renda, emprego, e nós não estamos vendo todo o governo federal mobilizado nesta direção. Então, eu temo que nós estejamos desperdiçando um momento muito importante da história do nosso país. Deputado, e como resolver, como sair dessa situação? O senhor acredita que vai ter saída? Eu acredito que tenha saída e acredito que ela chegue, mas torço para que seja num espaço de tempo muito pequeno. Uma grande composição do Brasil, com todas as forças políticas voltadas para o desenvolvimento econômico. Hoje há um distanciamento dentro do Congresso Nacional, e isso tem sido colocado pela imprensa, da Câmara Federal com o Senado Federal, o governo federal ainda ajustando as suas peças, e nós precisamos que todos estejam remando contra a maré, a favor da maré. E é isso que nós esperamos que aconteça, porque os desafios são imensos e as oportunidades perdidas não retornam mais. A CPI dos atos antidemocráticos, você acha que pode atrapalhar muita coisa? Uma CPI, e eu assinei a CPI, sou favorável que ela ocorra, é porque você utiliza esse instrumento CPI para esclarecer fatos registrados no país. Os fatos registrados em 8 de janeiro até hoje não foram completamente colocados dentro da transparência que um país democrático como o Brasil merece ter. Então, a CPI precisa ser instalada. Por um outro lado, é óbvio que toda vez que você tem uma CPI instalada, seja essa ou seja qualquer outra como registradas na história, elas concorrem com o andamento e o funcionamento do Congresso. E as atenções, as dedicações acabam concorrendo. E óbvio que uma ocupa o espaço da outra. Eu gostaria muito que nesse momento nós estivéssemos discutindo projetos que pudessem colocar o Brasil entre as maiores potências do mundo, que nós estivéssemos simplificando a burocracia brasileira, principalmente na arte de gerar empregos, que nós pudéssemos estar nos relacionando com o mundo, que nós pudéssemos estar entendendo o comércio digital, que é uma grande novidade, onde o mundo acaba com as suas fronteiras físicas. Enfim, o Brasil tem muitos desafios para se colocar como uma grande potência mundial. E nós acabamos não nos dedicando a isso e tendo que, por obrigação, resolver conflitos que o Brasil ainda apresenta. Bom, independente de Brasília, o senhor também está com as atenções voltadas aqui para São Paulo e, obviamente, para a região de Mogi das Cruzes e Alto Tietê. O que é que o senhor pode dizer em termos de trabalho aqui para a região de Mogi?
O senhor esteve recentemente na CPTM, alguma novidade boa, principalmente em termos da extensão dos trens subúrbio até César de Souza? Sim, olha, nós vivemos um momento positivo e único também aqui no estado de São Paulo. O governador Tarcísio é um governador que tem se mostrado além das expectativas que todos os eleitores traçaram durante o período eleitoral. Um governador solidário, um governador que não se esconde da responsabilidade, como aquele jogador que se esconde atrás do zagueiro para não receber a bola. Não, o Tarcísio é aquele jogador que vai para frente, que vai para cima, que assume o comando da equipe e puxa para si a responsabilidade. Além disso, nós temos no governo o Gilberto Kassab, que é um expert em cidades. Foi prefeito de uma cidade complexa que é São Paulo. Nós temos hoje o André do Prado, que é um grande deputado da nossa região, presidindo a Assembleia Legislativa. Nós temos o deputado Marcos Damasio, nós temos 3 deputados federais que estamos atuando com muita sintonia, o deputado Rodrigo Gambalho, o deputado Márcio Alvínio e eu. Então é uma força política na região muito importante que nós precisamos utilizá-las na mesma direção. Nesse caso, conquistando, por exemplo, para Mogi das Cruzes, aquilo que eu tenho falado tanto e me dedicado, que é a reforma, ampliação e modernização das estações ferroviárias de Mogi. Nós temos a estação de Jundiapeba, antiquada, nós temos a estação de Brás Cubas, que está absolutamente superada, nós temos a estação central, que precisa ser construída uma estação nova, de acordo com o volume de passageiros que a cidade apresenta, nós temos a estação Estudantes, que precisa ser modernizada e ter acessibilidade plena, e inevitavelmente a estação de César de Souza, que nós esperamos que o trem chegue em alguns horários até lá. Feito isso, 5 estações com qualidade, nós vamos ter um metrô de superfície dentro do município. Nós vamos ter um transporte ágil desafogando as ruas estreitas do nosso município, que são bastante antigas essas ruas. Portanto, nós precisamos focar nessa conquista. O senhor está com atenção voltada também para 2 questões ligadas à saúde. Inicialmente, o senhor defendeu intensamente a reabertura do pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo e vem trabalhando também na construção de um novo prédio da Santa Casa aqui de Mogi das Cruzes. Como é que o senhor está vendo essas 2 questões hoje, como elas estão? Em fevereiro de 2021, fechou-se o pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo, o que se mostrou um equívoco brutal com a nossa cidade. Nós não poderíamos, a cidade não poderia ter permitido que isso ocorresse. Equipamento de saúde se abre, não se fecha. Só que, além disso, a rede de saúde ela precisa funcionar integrada. Os equipamentos de saúde, Darwin, não são polias soltas que funcionam cada um por si, Deus por todos. Os equipamentos de saúde precisam ter um vasos comunicante integral, diário, o tempo todo sabendo que um paciente que chegou na UBS do Jardim Camila, se tiver uma necessidade, vai fazer um exame no AME do Jardim Santista e se tiver uma intercorrência, vai ser atendido na UPA do Rodeio e se precisar de um hospital, vai para o Luzia. Tudo isso tem que ser integrado. E essa integração é que faz a diferença na qualidade da saúde pública. Então, o primeiro ponto é resgatar o SIS, o Sistema Integrado de Saúde, que o secretário Telco Zatz, que foi um dos melhores secretários de saúde que Mogi já teve, na inovação, na modernização, construiu na nossa cidade, junto com o Paulo Vilas Boas, que foi meu secretário de saúde. Então, nós precisamos resgatar isso. O Telco Zatz é um especialista em saúde pública hoje. E segundo lugar, nós precisamos ampliar a rede de saúde. Então, se ela estiver integrada e funcionando, você vai identificar claramente quais são as necessidades. Hoje, a Santa Casa de Mogi está apertada, estrangulada, por algumas razões. A primeira delas é porque fechou o pronto-socorro do Luzia, as UPAs não estão sendo resolutivas, vai tudo para a Santa Casa, que está instalada num prédio antigo, onde a elétrica precisa ser reformada, a hidráulica precisa ser reformada, o prédio precisa ser reformado. Esse prédio precisa ser ampliado numa nova unidade para que a gente possa iniciar a reforma do anterior. Então nós estamos trabalhando e eu já consegui os recursos, já estão no caixa da Santa Casa. Primeiro, R$900 mil para a execução dos projetos, para estudos, layout e projeto executivo.
que deve ser apresentado agora no mês de maio, e na sequência o dinheiro para a obra em si. 2 milhões e meio, mais 1 milhão, portanto 3 milhões e meio, já consegui para o início das obras. Será um prédio de provavelmente 3 andares, respeitando ali o padrão construtivo do entorno do Carmo, da Igreja do Carmo. Será um prédio que abrigará o centro cirúrgico novo, várias salas de centros cirúrgicos, e a nova UTI, também um centro de diagnósticos por imagem. Para que do prédio antigo possa trocar esses equipamentos, mudar esses equipamentos para o prédio novo, e aí a gente gradativamente vai transformando esses espaços antigos na Santa Casa em leitos, ampliando o número de leitos, mas reformando e modernizando. A Santa Casa, Darwin, é de todos nós, é de todos os mogianos. Deputado, vamos falar um pouco de política? Claro! Estamos aí nos aproximando de mais uma eleição municipal e a expectativa vivida na cidade é relacionada principalmente com os virtuais candidatos. O senhor faz parte de um grupo que é integrado também pelo deputado, o ex-deputado e atual presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Quem vai ser o candidato desse grupo? Um mogiano. Vamos ter aí um candidato mogiano que resgate a tradição da nossa cidade. Qual vai ser o perfil desse candidato, deputado? Olha, nós precisamos estar muito sintonizados com o anseio da população. Esse anseio deriva de 2 posições. A primeira delas, aquilo que a população espera que um candidato ofereça, relacionado com a segunda missão, que são os serviços públicos. Então hoje nós tivemos um regresso na qualidade dos serviços públicos em saúde em Mogi das Cruzes, um regresso muito acentuado. E isso é perceptível em todas as áreas de Mogi das Cruzes quando você vai a qualquer bairro. As pesquisas que nós temos feito apontam que a saúde pública é um dos itens com uma pior avaliação pelo mogiano. E já foi há poucos anos atrás um item com a melhor avaliação por todos os mogianos. Então, nós precisamos oferecer um candidato à cidade que reúna, atender os anseios da população com conhecimento daquilo que a cidade espera que seja feito. E qual vai ser o caminho para se chegar nesse candidato? Análises políticas, pesquisas, é um combinado da análise política com análise técnica científica através das pesquisas, que nós já temos feito, estamos avaliando e desejamos que a cidade de Mogi das Cruzes seja administrada 100% por mogianos. Alguns nomes já começam a aparecer aqui na cidade como candidatos já virtuais, mas declarados. O senhor não acha que está na hora de se anunciar esse nome também ou ainda é muito cedo? Não, é muito cedo. As eleições ocorrem em 2024. Com certeza, em março de 2024 é a data ideal para que um candidato seja apresentado à cidade. Março de 2024, por quê? Porque é o mês limite para que os candidatos possam trocar de partido, é o mês limite para que os vereadores que estão no mandato possam trocar de partido, mas hoje todos aqueles que têm a pretensão de ser candidatos precisam estar na rua fazendo e construindo o seu nome e a sua logomarca. Então todos aqueles que pretendem ser candidatos precisam estar com o pé no chão visitando a cidade. E lá em março nós fazemos a análise política e técnica, pesquisa, para saber qual candidato nós vamos poder apresentar ao município que reúna as melhores condições de atender aquilo que a cidade precisa, melhorar os serviços. O deputado Marcos Damasio, ele se apresentou como um possível virtual candidato, quer dizer, ele mostrou disposição de ser esse escolhido. Por outro lado, fala-se também na aproximação do ex-prefeito Marcos Melo com esse grupo. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, tem mais nomes aí. Nós temos a seguinte posição: o deputado Márcio Alvino, o deputado Valdemar Costa Neto, o deputado André do Prado, o deputado Bertaioli, o deputado Marcos Damasio e vários vereadores. Nós vamos estar juntos, buscando o que for melhor para Mogi das Cruzes. Esse é o primeiro consenso. O segundo consenso: nós temos nomes muito bons para apresentar para essa disputa eleitoral. Sem dúvida alguma, o deputado Marcos Damasio reúne todas as condições para ser este candidato, se ele desejar. Ele já tem prerrogativas
para que seja um candidato a prefeito de Mogi. Já foi vereador, foi secretário municipal, inclusive da minha gestão, já está no 3º mandato de deputado estadual. Então, ele precisa reunir o quê? As condições políticas e técnicas de pesquisa. As políticas, o Marcos Damasio já tem. Vamos ver em março como é que se comportam as análises de pesquisas. Mas o Marcos Melo é bem-vindo? O Marcos Melo foi prefeito de Mogi das Cruzes, teve a sua oportunidade e em função dos últimos acontecimentos que estão acontecendo na administração de Mogi das Cruzes, que não refletem aquilo que a cidade deseja que a prefeitura faça, o nome do Marcos Melo, como ex-prefeito, é sempre lembrado e pontua de uma forma bastante elevada nas pesquisas que nós estamos fazendo. Assim como a Mara, minha esposa, tem sempre pontuado nas pesquisas de uma maneira muito interessante, até para surpresa dela mesma, e o próprio Theo Cusatz. O Theo foi meu secretário de saúde, construiu o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, construiu a UPA do Rodeio, a UPA do Oropó, fez a integração do sistema, criou o SIS, junto com o Paulo Vilas Boas, instalou o SAMU em Mogi das Cruzes, que não tinha. Foi uma época muito progressista do sistema de saúde de Mogi. O nome do Theo também é um nome sempre colocado na mesa. Fala-se até numa possível dobradinha Theo e Mara. Teria meu voto. É? Como não? Um é meu amigo, o outro é minha esposa. Como é que eu não vou votar numa chapa dessa? Deputado, e o futuro? Essa seria uma chapa que teria o meu apoio e meu voto, com certeza. E o futuro? O futuro a Deus pertence, Darwin. Eu dedico a minha vida à carreira pública. E uma coisa que me gratificou muito em Brasília nesse momento é que eu também concluí os meus estudos acadêmicos. Eu consegui fazer um mestrado, que era um desejo muito antigo meu, precisava de tempo para fazê-lo, e eu acabei de concluir agora no IDP, o Instituto de Direito Público, que pertence ao ministro Gilmar Mendes, da faculdade, e concluí o meu mestrado em gestão pública. Então hoje eu sou muito realizado no ponto de vista acadêmico, fiz pós-graduação em administração, fiz mestrado agora em gestão pública. O mandato de deputado federal em Brasília é o meu mandato, é um mandato muito técnico. Eu me dedico muito a participar da construção das legislações, daquilo que é o melhor para o Brasil. E do aspecto político, eu também sou um homem realizado, ocupei todos os cargos possíveis. Daqui para frente, há uma conjunção que muitas vezes não depende do candidato, né? Eu tenho que estar, como eu sempre fiz, fazendo ao bem, jogando ao mar, e o que ele leva, ele traz. Vou continuar na vida pública por muitos anos. Como prefeito de Mogi, pode voltar agora ou não? Claro que posso. Olha já só, nessa eleição? Não estou dizendo que eu volte nesta eleição, mas eu dediquei, todo mundo sabe disso, quem é mogiano conhece a minha história. Eu desde menino, desde os 13, 14 anos, tinha o Valdemar Costa Filho como a minha referência, que foi o melhor prefeito que Mogi das Cruzes já teve. Valdemar Costa Filho fez a Mogi Dutra, fez a Mogi Bertioga. Eu sou um aprendiz na prefeitura do Valdemar Costa Filho. E tive a honra de 96, 2000, ser vereador enquanto o Valdemar Costa Filho era prefeito. E tem uma história interessante que a Mariúcia, que está aí como secretário do Valdemar, pode confirmar, o Tadeu Candelária pode confirmar. Eu ia à prefeitura despachar com o Valdemar Costa Filho, prefeito, chegava lá por volta de 10, 11 horas da manhã, e ele, mas como vereador, e eu ia despachar lá algum tema meu com ele, né? E o Valdemar não deixava eu ir embora. Ele falou, você não quer ser prefeito? Fica aí para você aprender. E olha, Darwin, foram várias vezes que eu acabei almoçando e passando lá a tarde inteira, sentado, acompanhando o seu Valdemar naquele jeito peculiar dele, despachando, atendendo o secretário e atendendo pessoas da população. Então, eu sempre quis ser prefeito de Mogi das Cruzes. Atingi esse objetivo no ano de 2008, quando fui eleito no primeiro turno. Fui reeleito em 2012 com uma votação histórica no Brasil e terminei o meu mandato em 2016 com 93% de aprovação, elegendo o meu sucessor. Então foi um período muito gratificante da minha vida, da minha história. Eu tenho sim a pretensão de que a qualquer momento da minha vida eu possa utilizar todo esse conhecimento adquirido, toda essa formação que eu tenho hoje
para voltar a administrar Mogi das Cruzes e continuar cuidando daquilo que eu mais amo em termos políticos, que é a minha cidade. Mas não seria em 2024. É muito cedo para a gente conversar sobre isso, mas eu tenho a impressão, sabe aquelas coisas na sua vida que você acha que um dia vai acontecer de novo? Eu, da mesma forma que sempre achei que eu ia ser prefeito e fui, eu tenho a sensação na minha vida que um dia eu volto para ser prefeito de Mogi. Deputado, muito obrigado. Obrigado, Darwin.